Bom dia, um dia extraordinário para todos nós, né? Vamos agarrar aí no chifre do boi para a gente fazer o melhor, né? Vamos trabalhar. Nossa língua portuguesa tem uma contingência enorme de conteúdos que vão se renovando com relação às referências, né? Ao contexto que a gente vai criando e que nos dá uma liberdade enorme de expressão, né? E isso ocorre com todos os idiomas, uns com mais expressões, outros com menos, mas todos vinculados à realidade da população que usa, né, tal ou qual idioma como língua materna e exercita elementos que só no cotidiano a gente consegue construir aproveitando o contexto, tá? Então, fala a importância desse contexto, né? A gente está ciente de qual é a intenção comunicativa, né? Para quê? Para a gente incluir no texto escrito, nós não temos conteúdo de pontuação, nós vamos para pontuação 2. Nós não temos conteúdo de pontuação na fala, né, na modalidade falada da língua. Nós temos conteúdo de pontuação na modalidade escrita, porque aí nós vamos utilizar de sinais gráficos para poder acrescentar um grau de expressão, né, ou de conduta, de comportamento do falante na percepção de uma pergunta, de uma exclamação, de um ponto final, de uma reticência. Isso vai nos dar uma ideia totalmente diversificada se aquela pontuação não nos estivesse indicando que tal comportamento é o ideal, né? Nós temos na abertura deste capítulo aqui, é o capítulo 30, né, que é pontuação 2, já falamos dos princípios básicos do período simples, do período composto, e basicamente envolvido com questões de vírgula, né? O que constrói um maior nicho de dúvida em linguagem escrita, modalidade escrita, é o uso da vírgula. E as dúvidas estão baseadas no desconhecimento da estrutura do período simples e do período composto, que deriva do período simples. Então, compreendendo esses elementos na primeira aula, nós temos condições de avançar para outras pontuações, como travessão, que vai indicar mudança de diálogo, né, de personalidade que fala, né, de interlocutor, vamos dizer assim, em um diálogo produzido, né, entre dois, né, ou mais personagens, e aí segue sucessivamente. Machado de Assis, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, no fragmento de um capítulo chamado Diálogo de Adão e Eva, né, ele produziu essa imagem, e a gente vai deixar claro aí, né, que é uma imagem muito interessante. Ele diz assim: Brás Cubas, infinitos pontos finais e um ponto de interrogação. Aí depois Virgília, mesma coisa. Brás Cubas, só ponto final. Virgília, ponto final e exclamação. E aí é um diálogo que segue, né? Não é uma coisa muito grande, mas que fica em aberto para o leitor imaginar o que poderiam estar falando, né? E que é uma conversa entre Brás Cubas e Virgília, que acontece desde a origem, segundo a observação bíblica e a genialidade do Machado, né? A referência é essa, com Adão e com Eva, e que continua acontecendo com todos os casais, né? Eu vejo aqui nessa criatividade, nessa genialidade do Machado de Assis, aquele item que é básico: a expectativa da mulher é 100, né? A comodidade do homem é menos 100. Então, para que essa coisa consiga se alinhar, é necessário que a expectativa do homem cresça, né, e a expectativa da mulher diminua.
E até que isso aconteça de uma maneira madura, são muitos os diálogos, são muitas as insatisfações, são muitas as limitações, né? São muitos esforços de ambas as partes, e isso vem desde que ser humano é ser humano, né? E habita a terra, né? Conversando aí entre homem e mulher, e é uma conversa eterna, essa não tem fim não, viu? Cada casal, à medida que vai aprendendo mais ou menos rápido, vai deixando de necessitar dessa conversa nos, vamos dizer assim, nos tons de agressividade, né? E passa a viver um estado de extrema, vamos dizer assim, de extrema percepção da carência, da necessidade do outro e como pode fazer para poder inserir-se nesse processo. Finalmente, da conversa aqui já não tem mais interrogação, já tem só exclamações, tá? E aí eu não sei se a gente pode entender que se isso é bom ou se isso é negativo, né? Mas eu vejo que é bom, o casal vai amadurecendo e todos nós vemos isso, né, nas pessoas. Tem a contrapartida daqueles que não amadurecem e aí se desgastam ao ponto de não conversarem mais, mas são exclamações, tá? Para a gente entender esse fragmento aqui do Machado de Assis. E vamos para a introdução, vamos correr, né? O uso de ponto e vírgula exige uma pausa. No espaço em que exige uma pausa maior, eu uso ponto e vírgula e não vírgula. Como assim, André? Ponto e vírgula e não vírgula. Por exemplo, é uma pausa sem indicar fim, a vírgula. Indicar fim, é uma continuidade. E há uma pausa que também não indica fim do contexto, né, da estrutura textual, mas que indica fim de um conjunto entre outros. Por isso é que se usa ponto e vírgula, né? Por exemplo, se vai fazer uma citação muito grande, né, eu uso ponto e vírgula para eu poder ir enumerando os itens, né, principalmente se eu colocar número nos itens, primeira linha, segunda linha, terceira linha, vou colocando ponto e vírgula para dizer que aquele é mais um item de todo a gradação de todas as citações, né, mas que, embora executem a mesma função, né, são orações libertas do processo, porque eu tenho ponto e vírgula, tá? Então, para estabelecer uma divisão nítida entre um enunciado que já apresenta vírgulas, eu uso ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para quê? Para deixar claro que eu tenho um conjunto vinculado ao primeiro enunciado e um conjunto vinculado ao segundo enunciado, que fica assim, ó: uns pelejam, esforçam-se, fatigam-se, ponto e vírgula. Outros se divertem, folgam, se dispersam. Tá vendo? É como se eu pegasse um enunciado maior com mais enumeração e dividisse em dois universos, né? Uns e outros, né? Antes da palavrinha outro, nós temos ponto e vírgula aí, tá certo? Então, para quê? Para a gente entender que essa pausa maior indica que há dois grupos sendo enunciados, sendo apresentados, sendo demarcados, ok? Aí fica assim, ó: e também para estabelecer em um enunciado uma separação bem marcada entre duas partes que se contrabalançam expressivamente, ou para separar o enunciado que tem uma extensão considerável. Então, o enunciado é muito grande, eu vou separar uma coisa de outra, eu uso ponto e vírgula. Esse enunciado é muito semelhante ao primeiro exemplo que está na apostila de vocês. Diz assim: uns buscam ardorosa e compulsivamente argumentos para a guerra. Outros teimam entusiasticamente em afirmar os ideais centrados na paz. Então, são enunciados, orações, né, compridas, enunciados muito grandes, né, e que nos dão essa ideia de que eu preciso fazer um corte, mas mesmo assim eu estou buscando dois grupos distintos. Tá vendo uma regra geral aí que dá para a gente perceber a utilidade do ponto e vírgula? E agora vem aquela enumeração em lista, né? O exemplo que está aqui agora é enumeração em lista. Por exemplo, para separar os diversos itens de uma relação, considerando dois pontos,
o alto custo do material, ponto e vírgula, a exigência de pessoal habilitado, ponto e vírgula, a prioridade conferida a outras obras, ponto e vírgula, decidimos suspender a empreitada até posterior deliberação definitiva. Então, para a gente fazer isso, nós fomos colocando 1, 2, 3, 4 itens que se casam dentro de um processo, dentro de um contexto, mas que faz parte de uma lista, tá? Em lugar de vírgula, antes de conjunções adversativas. Todavia, contudo, no entanto, né, aí eu vou chamar aqui mais, porém, né, pode ser que aconteça, né, depende do enunciado e da ideia que se quer passar, né, ou de conclusivas como logo, portanto, por isso e etc., colocadas no início de uma oração coordenada, como forma de alongar a pausa e acentuar as ideias de oposição ou conclusão, para eu intensificar essa ideia de oposição. Não é uma oposição que merece só vírgula, essa oposição é tão grave que merece ponto e vírgula. Tá vendo? O processo expressivo do texto está também na mão da pontuação, então é algo muito importante. As pessoas brincam com a vírgula por aí, né? Alguns comentários assim, vírgulazinha, hein? Então, mas é uma coisa muito séria, porque isso interfere em como o enunciado deve ser compreendido. Então, veja bem, ele possuía enraizadas convicções negativas. Ele possuía enraizadas convicções negativas sobre os americanos. Contudo, e vírgula, não se libertava das lembranças dos heróis da Disney que povoaram sua infância. Então, veja que contradição enorme. Então, se eu opto pelo ponto e vírgula na separação de uma e outra, eu estou aumentando a adversidade. Contudo, né, então, eu estou aumentando essa ideia de oposição, né? Não se libertava das lembranças dos heróis da Disney que povoaram sua infância. Então, não gosta da arrogância dos americanos, ou como se entende, né, convicções negativas, né, enraizadas, né, sobre os americanos, seja por questão de arrogância, o que quer que seja na cabeça de cada um aí, né, mas ele adorava as figuras da Disney, né, que povoaram a sua infância. Então, é interessante isso aí, porque você cria um estado de oposição tão grande que é maior do que simplesmente vírgula e o contudo segue direto. Muito maior, né? Porque você vai utilizar essa expressão, né, segurando. E aí, vamos para uma explicativa. Até na China, mais exatamente em Hong Kong, existe hoje um parque temático da Disney. Por isso, então, ponto e vírgula, por isso, vírgula. Não há como negar a sedução planetária dos personagens de Walt Disney. Tá vendo só? Então, nós vamos colocando um item sobre o outro aí, né? É uma coisa tão comum que até na China nós temos um parque temático da Disney, tá certo? Então, o uso dos dois pontos. Vamos averiguar, então, os dois pontos, considerando que os dois pontos é como se fosse um hífen, né, que indica a explicação do termo anterior ou o número de itens já previamente citado, né, anaforicamente citado aí, né? Na verdade, a expressão anafórica, citou, e aí eu vou expandir. Se eu levar em consideração o que vem depois, fica catafórico, né? São expressões que nós já trabalhamos em outros momentos, então é mais fácil compreender isso. O emprego dos dois pontos ocorre nas seguintes situações de linguagem. Então, item 1, para indicar uma citação, geralmente depois de verbo que signifique dizer, responder, perguntar, né, etc. Escreveu Vitor Hugo, dois pontos, 40 anos é velhice para a juventude, e 50 anos é juventude para a velhice. Então, Vitor Hugo, né, escreveu Vitor Hugo, dois pontos, aí vou fazer a citação de alguém. Tá vendo só? Para introduzir uma enumeração de natureza explicativa. O Brasil tem algumas caras novas na seleção de futebol. Dois pontos. Felipe Coutinho, Miranda, Firmino. Tá vendo só? Fazer uma citação, né? O que vem depois explicando vai ser separado por dois pontos do que já foi dito.
para introduzir um esclarecimento, uma síntese ou uma consequência do que foi anunciado. Então, vou dar uma reduzida ou eu vou explicar mais, né? Ou eu vou fazer uma síntese. Não há como deixar de reconhecer a mulher. Não há como deixar de reconhecer. A mulher vai, cada vez mais, dividindo com o homem o comando das sociedades contemporâneas. Estamos vivendo aí, e eu espero que cada vez mais, né? De igual para igual, não vejo diferença entre homens e mulheres na questão administrativa, nas habilidades, na inteligência, no conhecimento, na capacidade de solucionar, na condução da vida, né? E até entendo que haja um zelo maior nessa área das mulheres que emergem na atividade profissional, né, no zelo, né, na maneira como faz, do que muitos colegas do sexo masculino que não entenderam o motivo da vida, tá? Então fica aí essa mensagem legal para a gente poder refletir, né? Não há como deixar de reconhecer, dois pontos. A mulher vai cada vez mais dividindo com o homem o comando das sociedades contemporâneas. A prova disso é a mulher em todos os setores aí, graças a Deus, né, embelezando o nosso trabalho, embelezando, nos fazendo repensar em conceitos machistas, em preconceitos que desvaloriza o crescimento humano. O reconhecimento da habilidade do outro só valoriza a inteligência da gente, viu, gente? Não diminui não, né? No início de cartas, requerimentos, depois de apelativos convencionais, né, pode-se usar também a vírgula ou o ponto, né? Prezados senhores, dois pontos, vimos, vírgula, por meio desta carta solicitar-lhes, aí vem outras coisas. Mas pode-se usar também vírgula? Pode, porque é como se fosse um vocativo. Prezado Senhor, eu estou chamando, né? Estou apresentando com quem eu estou falando, tá certo? E aí, uso de reticências. Reticências são aqueles três pontinhos, né, lineares, né, e que a gente usa para deixar em aberto um assunto, né, dizer que tem mais coisas, mas que não é importante lembrar de todas. A citação de algumas nos dá condições de imaginar quais sejam as outras de mesma espécie, de mesmo gênero, de mesma categoria, tá? Então, para marcar a interrupção de uma frase antes que tenha sido concluída, seja como marca de uma fala quebrada por insegurança, seja com o objetivo de deixar a conclusão por conta do interlocutor, dá-lhe o espaço da imaginação, tá certo? Aí diz assim: eu queria dizer que, três pontos, reticência, né? Quem sabe nós pudéssemos, reticência, mas deixa para lá, reticência, não dá mais tempo, reticência. Hoje eu sei que ela não me aceita, mas um dia, quem sabe, reticência, não é? Então deixem aberta a possibilidade, e aí cada um julga com a imaginação que tem, ou cria segundo a imaginação e os valores que tem. E vemos aqui, ó, para assinalar certas inflexões do campo emotivo, de alegria, tristeza, cólera, ironia, sarcasmo e etc, tá? A moita bole, reticência, eu tremo. Então, medo, né? É um corpo, ó cruz, como estás longe ainda, e eu sou tão moço, e em derredor de mim tudo seduz, tá? Na passagem Tentação de Mário de Andrade. Então, a moita bole, ou seja, mexe, né? E aí eu tremo, né? Não sei o que é, tá certo? Fica por conta da imaginação que está ali, ou da narrativa consecutiva aqui, do que segue. Uso dos parênteses, né? Então, o parêntese, ele também vem assim, de uma maneira mais específica, colocar um termo, um aposto, uma explicação, ou um detalhe em torno de um dado citado sem grande referência. Convidaram o velho mestre. Quem é o velho mestre? Quais são as características dele? Então, vamos fazer assim, ó. Convidaram o velho mestre para saudar os ex-alunos.
Então, vamos ver quem é o velho mestre agora. Vamos colocar um aposto para explicar. Entre parênteses, convidar o velho mestre, tinha 80 anos de idade, para saudar os ex-alunos. Aqui eu tenho Hong Kong, seguramente uma das cidades mais importantes do mundo de hoje, apresenta grandes problemas vinculados à poluição ambiental. Então, seguramente até o mundo de hoje, né, abre e fecha parêntese, são expressões que vão dizer quem é Hong Kong. É um aposto, né, processo explicativo. Vamos ver mais reticência? Vamos ver aí. Para introduzir uma ponderação, um juízo, uma reflexão à margem do que se está dizendo, ou seja, abre aspas e fecha aspas, entre parênteses, né? Tá vendo só? Aqueles meninos que, saudades da infância, brincavam despreocupados, bolinhas de sabão. Então, narrativa aí, uma descrição, né, de como os meninos brincavam, né, e a saudade que se tem da infância, né, de quem está usando essa expressão, né, para se apresentar melhor dentro desse contexto, tá? Nós vamos evitar os textos muito longos, que isso não nos melhora em nada, né? Tem aqui travessão. Eu entendo travessão na abertura e na introdução de um diálogo, né, entre pessoas, na mudança de personagens, na fala, né, na mudança da fala de personagens, né? Então, para marcar mudança de interlocutor nos diálogos, né? Então tá lá. O que é isso, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler às Seixas o papel. Então isso aqui é um texto que só nesse fragmento aqui já dá para a gente saber, para quem leu José, né? Nós temos aqui um grande texto aqui de José de Alencar, do livro Senhora, né? Aí sabe que está falando de Aurélia de Seixas, né, que tiveram um pré-relacionamento e ele não ficou com ela porque ela era pobre. Como ela herdou depois desse desfecho um recurso monetário, ela comprou a atenção dele e ele, muito humilhado, se viu na obrigação de devolver todos os valores do lote, né? Então a narrativa se passa, né, nesse contexto em que há um conflito, né, íntimo afetivo, né, de muito orgulho entre duas pessoas que se amam, mas que se veem sabotadas por valores sociais, por questões de menor valia entre um casal, né? Então tá aí uma passagem de mudança, né, de interlocutor, marcando o diálogo entre dois personagens, para enfatizar uma palavra ou expressão a qual se quer dar um destaque especial no discurso. Então é mais ou menos um parêntese, né? Travessão é um parêntese, uma palavra, liberdade entre o travessão. Sintetiza o objetivo maior das lutas que o homem vem travando através dos tempos. Tá? Toledo, travessão, a cidade que faz lembrar Dom Quixote, é uma das pérolas históricas da Espanha. Okay? E aí, o uso das aspas, olha só. O uso das aspas. Como é que eu uso aspas? Também para fazer uma marcação no discurso, uma citação textual, né, para mostrar que uma fala ou é um pensamento, né, diferente do autor que está apresentando o resto do texto, e aí vai sucessivamente. Para isolar uma citação textual, já dizia Sócrates, um pilar da filosofia grega, conhece-te a ti mesmo. Para marcar o emprego de palavras não pertencentes à nossa língua. Então, por exemplo, os juízes concederam habeas corpus àquele político de comportamento duvidoso. Então, habeas corpus é haver corpo, ou ter corpo, né? Estar com o próprio corpo, né? Isso é latim. Para assinalar que a palavra empregada não corresponde à norma padrão da língua, né? Ou que está sendo usado de forma conotativa, figurada, tá certo? Aquela moça é um barato, não há quem não goste dela, né? Uma pessoa legal, né? Uma pessoa agradável,
né? É uma pessoa que atrai simpatizantes, né? Que todos gostam muito dela, tá? Mesmo assim, há um uso conotativo nessa linguagem, tá? Para assinalar o emprego irônico de um vocabulário, dando uma ideia diferente. Ela era uma simpatia de pessoa, ninguém a queria por perto. Então, o contexto vai dizer se a palavra está sendo usada no seu sentido próprio, né, ou em um outro sentido, ok? Um sentido figurado marcante, então aqui há uma ironia, tá? É um sarcasmo, né, vamos dizer assim, para acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão em dado contexto. A palavra que mais os políticos empregam no Nordeste é seca. Então, é seca tanto a palavra quanto é seca, né? Que está se falando da seca do Nordeste. Né? E para indicar o título de uma obra, Vidas Secas, está entre aspas, é um romance regionalista que narra a saga de uma família de retirantes. Só aí nós temos o ponto de exclamação. Só o ponto de interrogação é mais fácil da gente usar, e o exclamação ele é bastante subjetivo, porque depende muito do sentido, da expressão, da expressividade que o autor do texto, né, de quem está produzindo o conteúdo, a mensagem, quer empregar em uma parte ou outra do texto. Não tem como dizer é A, é B ou é C, aqui se usa isso, aqui não se usa. Depende da intenção, né? Então é uma questão de expressividade prevista por quem está escrevendo. E quem domina exclamação? Existem alguns momentos em que ele deveria estar presente, mas é uma questão estilística muito intensa, né? Não dá para dizer como regra geral, né? Dá para dizer em aspectos, né, como é que nós vamos lidar diante da exclamação. Então, nas frases exclamativas, como contribuinte à expressão de sentimentos variados, alegria, espanto, reprovação, admiração, né? Como estou feliz, sujeito estranho aquele. Que absurdo, espanto, né? Que beleza encontramos na natureza. Então, alegria, né? E aí vai variados sentimentos aí, né? De admiração e tudo mais. Em frases de modo imperativo, expressando ordem. E se você não quiser usar, não use. Mas se ela vier, é porque a ordem com ponto de exclamação é maior, ou mais intensa, ou mais obrigatória do que a ordem sem o ponto de exclamação. É só para a gente fazer um comparativo, né? Entender o detalhe, né? No momento de ler, né? No momento de produzir. Não fique aí parado. Ouça com atenção. Pegue a ferramenta, por favor. E aí vai. Após interjeições, ufa, que topada. Ai, que topada. Ufa, afinal chegamos. Né? Então são expressões de alegria, tristeza, surpresa, dor, alívio. E aí vai depender da intensidade com que se quer dizer, né, de como a pessoa está se sentindo, ou o personagem está se sentindo, né, naquela tal qual passagem, ok? Como vocativo no lugar da vírgula. Pessoal, então chamando, né, como se fosse uma chamada assim mais intensa, mais forte ou mais carinhosa, é uma variedade muito grande, né? Mas aí está numa questão estilística em que a pessoa vai dizer se usa ou se não usa, tá? Então, pessoal, vamos embora. Amigos, chegou a hora da vitória, né? Então, chamando aí, às vezes, numa guerra, numa batalha, né? Antigamente, né? Em campos de batalha, de encontro com o inimigo, né? Para excitar os guerreiros, né? Era utilizada essas expressões aí, sim, uma exclamação muito grande, né? Um grito de guerra, tá? Com finalidades enfáticas, o ponto de exclamação pode ser empregado estilisticamente de forma repetida. Quanta hipocrisia entre os políticos! Quanta hipocrisia entre todos nós!
Como é que nós estamos entendendo a vida, dando sangue para ela e produzindo os resultados que realmente desejamos, né? O uso do ponto de interrogação. Olha que fator, né? Show de bola. Uso de ponto de interrogação. Quando? Quando eu tenho uma pergunta, ainda que eu não tenha uma frase inteira, né? Tem a questão com a intenção. Se fez uma pergunta, né? Se pode responder com outra pergunta. Então, o ponto de interrogação é o sinal do ponto, da pontuação componente das chamadas interrogações diretas. Interrogações indiretas não tem pontuação de interrogação, por isso que é indireta, tá? O verbo saber, falar, entender, compreender, né, vai dar espaço para a gente saber o que se quer, né, ou fazer o outro falar do que a gente quer, não é isso? Podemos começar a entrevista? Quando você chegou? Onde está hospedado? Interrogações diretas. Né? E usa-se estilisticamente o ponto de interrogação junto a outros sinais de pontuação, como é o caso da exclamação, da reticência. Que lugar é esse? Interrogação e exclamação. Como chegamos aqui? Interrogação e exclamação. E você? Interrogação e reticência. Né? E aí vai uma série de possibilidades, ok? Um grande abraço. Pessoal, pega firme aí nos exemplos, né, para a gente poder, nos exercícios, né, e na exemplificação, para a gente poder entender melhor esse conteúdo e usar isso, né, a nosso favor na linguagem escrita, na modalidade escrita da língua portuguesa. Um grande abraço. Fiquem com Deus.